Olá a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Hoje nós vamos estar abordando um tema chamado Escola Astral capítulo 18, Portal na Pirâmide de Chumbo. Dando uma prévia aqui deste vídeo. Nesse vídeo estarei compartilhando uma experiência de projeção astral que tive. Dando continuidade na playlist de Escola Astral, este é o vídeo de número 18 dessa série. Neste relato, eu conto uma experiência de projeção astral, onde o Anubis me chamou para mostrar um local no subterrâneo que contém uma pirâmide de chumbo e me explicou qual o propósito daquela pirâmide e como ela se tornou de chumbo. Então, além de outros detalhes, claro. Daqui é só um resumo bem básico. E na parte 3, temos a conclusão e as considerações finais. Introdução aqui ao conteúdo. Esta é uma experiência de projeção astral totalmente pessoal. O objetivo é passar a experiência sem entrar nos aspectos dogmáticos. O objetivo é, através deste relato, ajudar na expansão da consciência das pessoas. Contexto. Anubis me enviou um mensageiro e me convocou diante de sua presença. E essa não foi a primeira vez, claro. Já contei outros relatos similares em outros vídeos, né, de interação com o Anubis. E é um ser positivo a despeito de toda a mitologia negativa em torno dele. Basicamente, ele me mostrou o local onde essa pirâmide de chumbo está, qual o propósito de sua construção e como funciona o portal que existe nela. Então vamos aqui para o relato do meu diário, né? Eu sempre anoto todas as minhas experiências no meu diário. Aqui é o relato do dia 26 de janeiro de 2023, o início. Me coloquei em um estado de meditação e recebi uma convocação. Anubis queria falar comigo e disse que era urgente, que eu me preparasse, pois demoraria um pouco. Um ser angelical se apresentou como um mensageiro de Anubis, né? Chegando ao local. Pois bem, falei que tudo bem e fui com o ser que me convocou. Ele me levou, né? No caso foi com um mensageiro ali, ele me levou até onde Anubis estava e me encontrei em um galpão enorme, que lembrava a Arca de Noé, enorme com grandes portas. Anubis estava ali comigo, de forma invisível, me orientando, mas não apareceu para mim. Então, o mensageiro apareceu para mim, fez uma convocação, falando que o Anubis queria falar comigo. Eu segui o mensageiro e ele me levou até esse galpão. O Anubis estava ali, mas ele não se apresentou para mim visualmente, mas estava de forma oculta, né, em termos espirituais, e falou comigo, né? Aí falando sobre o Aras. Vi que era naquele local ali onde eu estava, era um Aras, né? Eu me dei conta depois, na medida que eu observava ao redor, vi que era um enorme estábulo de cavalos e que estava situado em um tipo de deserto. Me parece que os cavalos estavam pastando em outro lugar, pois o estábulo estava vazio. Obviamente, né? Era um pasto irrigado, porque estava no meio do deserto, então era irrigado artificialmente pelo homem, né? Obviamente o homem criou ali uma irrigação artificial para poder manter aquele área sustentável. Continuando. Vi as divisões das árvores, então eu estava ali no Aras, né, vi que tinha as baias de cavalo, vi as divisões, e vi que era enorme, devia caber ali no mínimo 50 cavalos instalados confortavelmente. Então estou descrevendo ali o local onde eu cheguei e aquilo que eu vi e que estava ao meu redor, né? O símbolo. Quando saí para fora do estábulo, o Anubis me mostrou o símbolo daquele Aras, que era parecido com o símbolo do infinito. Mas a parte de cima era cortada, na prática representava duas serpentes entrelaçadas, uma olhando nos olhos da outra, uma de frente da outra. O símbolo poderia aparecer em pares. Do lado esquerdo, essa serpente preta com um fundo verde, esmeralda. Do lado direito, uma serpente branca com um fundo verde esmeralda. Ou poderia aparecer o símbolo individual, onde o símbolo é separado por duas cores, do lado esquerdo preto e do lado direito branco, e o fundo verde esmeralda. Então,
esse foi o símbolo que me foi mostrado em relação àquele Aras. Continuação aqui sobre o símbolo. Basicamente, o símbolo era descaracterizado, pois representava a serpente, mas não de forma explícita, e sim de forma implícita, para ocultar sua verdadeira natureza e sua verdadeira intenção, já que, obviamente, o símbolo de serpente é tido como negativo por a maioria das pessoas, então aquele símbolo era descaracterizado para que as pessoas não percebessem ele. Foi me dito que esse Aras fica em Saqqara, no Egito, e que debaixo deste Aras tem uma pirâmide altamente energizada e que produzia muita energia positiva para os seres humanos, mas que foi bloqueada para os seres humanos não terem mais essa energia positiva. Para mim, a visão deste Aras se refere à época atual, mas não tenho certeza, já que isso não ficou claro. Então pode ser que ainda exista ou não. Ou seja, pode ser que esse Aras ainda exista ou pode ser que exista outra coisa no lugar. Se foi uma referência a uma época passada, então não sei dizer se é uma referência à época presente ou algum período de alguma época passada. Então pode ser que esse Aras ainda exista até hoje, ou pode ser que ele não exista mais atualmente. Pode ser que exista alguma outra coisa no lugar, ou pode ser que não exista mais nada no lugar, seja apenas um deserto, né? Não sei. Aqui eu vou mostrar a parte da simbologia desse Aras. Então aqui eu desenhei no meu celular mais ou menos o que eu vi. Parecia com 8, né? Esse símbolo era o mais descaracterizado, parecia com 8, que é o símbolo do infinito. Só que a parte de cima, ela tinha um corte, ou seja, ela não se unia. Então isso daqui simbolizava essa serpente, uma olhando para a outra. E o símbolo poderia aparecer assim, uma parte preta e outra branca, né? E aqui seria o que ela realmente representa, duas serpentes, uma olhando para a outra, mas ela nunca iria aparecer de forma tão explícita assim. Ela sempre aparecia assim, uma parte preta e outra branca, como se fosse um 8, um lado preto e outro branco, ou assim, como se fosse um 8, mas totalmente cortado, né? E aí, só que normalmente ela aparecia assim descaracterizada, para que a pessoa pensasse que era só um símbolo do infinito com um corte aqui em cima, né? Então, esse foi o símbolo do Aras que eu vi. Continuando aqui, a pirâmide de chumbo. Devido aos pactos dos nazistas com os draconianos, que são seres extraterrenos negativos, né, que as pessoas que estudam aí um pouco sobre alienígenas conhecem um pouco sobre a teoria dos draconianos, né, que seriam seres alienígenas negativos que exercem um controle indireto sobre os seres humanos aqui na Terra. Eles pediram para os nazistas cobrirem essa pirâmide com chumbo para bloquear a maior parte dessa radiação, pois os draconianos não teriam permissão dos seres superiores para eles mesmos fazerem esse bloqueio energético. Então usaram os nazistas para fazer isso, já que os nazistas eram da espécie humana e tinham autorização para atuar diretamente na Terra. Já os draconianos só poderiam atuar de forma indireta. O objetivo era bloquear as emanações de energia positiva daquela pirâmide para manter a mente humana na obscuridade e refém dos seres trevosos. Tem uma enorme caverna debaixo desse Aras, os nazistas a localizaram, acessaram a pirâmide e cobriram ela com chumbo e depois isolaram a entrada para ninguém a descobrir. Então, basicamente, essa pirâmide foi construída com o objetivo de trazer uma emanação positiva muito grande para a mente dos seres humanos aqui na Terra, né, em termos gerais, e os seres maléficos, aí, os draconianos, fizeram alguns pactos com os nazistas, e através desses pactos eles pediram aos nazistas para cobrir essa pirâmide, que é uma pirâmide completamente de ouro, para impedir com que essas emanações positivas chegassem até a mente humana. Né? Então eles fizeram isso, bloquearam e aí cobriram essa pirâmide com chumbo para bloquear a maior parte das emanações positivas energéticas daquela pirâmide e assim manter a mente dos seres humanos na obscuridade, né? Ou pelo menos tentar impedir com que a mente do ser humano evoluísse
de forma mais rápida, digamos assim. Continuando aqui, fenômenos do lugar. E aí ocultaram o lugar, e muito tempo depois um aras foi construído no local, no local existe uma boa energia positiva emanando daquela terra, ninguém sabe direito o que é, mas traz conforto e paz para as pessoas e animais. Obviamente, uma parte da energia um pouco menos, né, claro. A maior parte da energia é bloqueada, mas uma parte dela, uma pequena parte ainda consegue escapar e consegue emanar naquele local. Então, essa pequena parte, essa pequena energia, as pessoas sentem, as pessoas que estão ali, sentem paz e sentem tranquilidade, devido a essa energia positiva que ainda consegue escapar daquele local, né, daquela pirâmide que está ali no subterrâneo. Mas ainda é uma pequena parte da energia, a maior parte está sendo bloqueada. Estranhos fenômenos paranormais ocorrem naquele lugar, como luzes estranhas, seres alienígenas estranhos espreitando e fenômenos meteorológicos estranhos, como se o clima estivesse enlouquecido. Foi-me dito que esses fenômenos ocorrem pela fuga de energia acumulada dessa pirâmide. A cada período de tempo, vórtices de energia escapam daquela pirâmide, abrindo por um curto período de tempo portais, que por um breve período expõe outras realidades, gerando distúrbios atmosféricos e fenômenos paranormais desconhecidos. Então é isso que ocorre devido àquele vórtice de energia daquela pirâmide. A missão. O que me foi dito é que pessoas seriam designadas e capacitadas e direcionadas até aquele local dessa pirâmide, com a finalidade de remover completamente a cobertura de chumbo daquela pirâmide. Entendi que a radiação não era nociva, não para seres positivos. Pelo contrário, são emanações positivas para a humanidade, né, que visa aí o despertar da consciência humana. Pois, segundo ele, essa remoção ajudará a equilibrar a energia da Terra, já que a Terra passará por grandes distúrbios energéticos, né, nos próximos anos aí. Existem várias outras pirâmides, algumas os nazistas encontraram e cobriram com chumbo e outras não. Então quer dizer que nem todas as pirâmides os nazistas conseguiram cobrir, né? E nem todas as pirâmides eles conseguiram localizar. Algumas eles conseguiram localizar e outras não. E essas que eles não conseguiram localizar continuam fazendo um trabalho de emanação energética positiva para o planeta Terra e para a consciência humana. E é importante remover o chumbo de todas essas que os nazistas cobriram com chumbo, é importante remover, né? Pelo que entendi, várias pessoas estão sendo levantadas para fazer esse trabalho ao redor do mundo, né? Então é um trabalho que está sendo realizado a nível global pelos seres positivos. O portal da pirâmide. Depois vi como se fosse uma rampa de uma torre redonda dentro dessa caverna e me vi subindo até o topo e tinha lá em cima uma pequena abertura quadrada que dava de frente para o topo daquela pirâmide. Então foi me mostrado tudo isso, foi me mostrado áreas e foi me mostrado que tinha uma entrada subterrânea ali e foi me levado lá no subterrâneo, onde foi me mostrado essa pirâmide que era de ouro, que estava coberta com chumbo, e foi me mostrado essa torre que tinha ao lado da pirâmide. Continuando aqui, ele me disse o seguinte, que se fosse removida a cobertura de chumbo da pirâmide, eu veria no topo da pirâmide seria uma abertura oval. E se eu fizesse uma projeção astral do topo da torre, passando pelo buraco quadrado, existia uma pequena janela, bem pequena mesmo, ali em cima daquela torre, uma abertura quadrada, bem pequena. Se eu me projetasse por aquela projeção, fazendo uma projeção astral, passando por aquele buraco daquela janela, daquela torre, e saindo em cima do topo da pirâmide, onde tinha uma abertura oval, uma vez que eu fizesse essa projeção, eu estaria entrando num portal, e esse portal me levaria a outro local, né? Continuando aqui. Se eu fizesse uma projeção astral do topo da torre, passando pelo buraco quadrado da torre, e entrando diretamente na abertura oval, no topo da pirâmide, eu sairia diretamente no mundo de Anubis, que é um portal, né? Da civilização pré-egípcia que deixou as pirâmides como herança para o Egito. Ele me disse que havia muita tecnologia na civilização dele. Não vi um mundo, vi vários mundos altamente tecnológicos em outra galáxia e em outra dimensão. Na realidade, ele me mostrou como era a pirâmide antes da cobertura de chumbo. Toda feita de ouro puro, no topo havia um pequeno círculo e ele me levou naquela época e naquele momento, quando a pirâmide
estava no seu estado natural, sem a cobertura de chumbo. Me pediu para subir na torre e me projetar através da pequena janela quadrada no topo da torre, em direção ao pequeno círculo dourado em cima da pirâmide, e fiz isso. Como resultado, fui parar na galáxia de Anubis. Vi esses mundos e essas tecnologias brevemente, depois retornei. Quem quiser fazer o experimento, né, quem tem aí algum acesso a algum domínio sobre a projeção astral, pode fazer esse teste, né? Basta projetar um lugar com as características que falei e se projetar através da pequena janela quadrada da torre e passar pelo anel dourado no topo da pirâmide de ouro e você, se você tiver permissão, você sairá na galáxia de Anubis e poderá explorar os seus mundos. Se não tiver permissão, simplesmente não conseguirá acesso e nada vai acontecer. Então é uma forma de quem tem aí algum domínio sobre a projeção astral tentar fazer esse acesso. Se tiver permissão, você obterá bom êxito e poderá ter boas experiências aí. Continuando, explorando o mundo de Anubis. Ele disse que, por mais que eu conheça de tecnologia, não é nada comparado à tecnologia que eles possuem. E eu jamais poderia imaginar nos meus sonhos mais loucos. Disse mais que eu posso passar anos explorando os planetas e as tecnologias deles, mas ainda assim será apenas uma pequena fração de todas as tecnologias que eles possuem. Pelo que eu entendi, ao acessar o mundo deles, o ser humano que tiver permissão terá acesso às tecnologias deles e será permitido trazer algumas dessas tecnologias para a Terra. Obviamente, tecnologias que ajudem a evoluir a consciência humana e o resto virá naturalmente, porque à medida que a consciência humana evolui, a própria consciência humana vai tendo acesso a novas tecnologias que sejam aderentes à sua condição de expansão da sua própria consciência. A plataforma espacial. O Anubis me disse que eles montaram uma plataforma flutuante no espaço, aqui, no espaço da Terra, né, próximo à Terra, que serve como base móvel para as operações das naves deles. Vi uma enorme plataforma espacial preta com várias antenas parecidas com parabólicas ou funis, bem diferentes, e que duas tecnologias foram aplicadas na camuflagem. Uma tecnologia mais complexa, que muda a estação espacial para uma dimensão diferente da atual e que faz com que ela fique invisível, mas que na maior parte do tempo ela fica visível, pois a intenção é que ela se solidifique nessa dimensão e não na outra. Quanto mais tempo a plataforma fica em uma dimensão, ela vai se adaptando em termos moleculares e se solidificando naquela dimensão. Antes funcionava assim, tinha uma tecnologia que detectava se alguém estava olhando para ela ou não, e no momento que a pessoa ia firmar o olhar, ela não estava mais lá, pois mudava de dimensão. Ocorre que essa tecnologia não é mais usada, pois a plataforma já se solidificou na nossa dimensão e não dá mais para mudar ela de fase tão facilmente. Então, agora eles usam um tipo de tecnologia de camuflagem holográfica, que simula o espaço a fim de que não sejam facilmente vistos. Tecnologias de camuflagem, continuando aqui. Mas eles perceberam que não era tão crítico, pois mesmo os humanos que viram por acidente essa plataforma não acreditaram nos olhos e preferiram negar o que viram. Assim, hoje não é tão relevante, já que eles perceberam que, mesmo se eles se mostrassem aos humanos, a maioria deles fariam negação dos fatos ou inventariam mil teorias, ou simplesmente inventaria mil teorias simplesmente para não aceitar nem a verdade, nem a realidade, porque essas realidades são realidades que o ser humano nega deliberadamente. Então, quando eles se deparam com ela, eles mesmos dão um jeito de racionalizar e encontrar explicações para negar a realidade. Me diz que a tecnologia que permite viajar entre as camadas dimensionais necessita que o veículo esteja em constante movimentação, pois as células que compõem o material das naves são trocadas o tempo inteiro e mantido em um fluxo contínuo de movimentação e troca, semelhante a um corpo biológico, que troca suas células velhas por novas. As naves se comportam como organismos vivos
e continua a troca de suas moléculas, e é isso que permite elas viajarem facilmente entre as dimensões. Eles entram na Terra e saem da Terra sem ninguém ver, ouvir ou saber de nada. Eles me disseram que a plataforma perdeu essa habilidade, pois ficou muito tempo parada no mesmo lugar. E essa plataforma recebe naves o tempo inteiro, do mundo deles, né, que entram e saem do planeta Terra. No meu entendimento, eles estão em missões na Terra para ajudar a humanidade. Então, depois disso, né, eu voltei a mim. Então, a parte das conclusões e considerações finais que nós podemos extrair aqui, não são informações muito importantes, né, que tem a ver com essa evolução da consciência humana e tem a ver também com todo esse conteúdo aí da escola astral, porque à medida que nós vamos evoluindo, né, na nossa caminhada espiritual e na nossa jornada espiritual, a gente vai tendo essa oportunidade de conhecer essas realidades e também de contribuir com elas, né, com os seres dimensionais, nesse trabalho que eles têm, que é de ajudar a humanidade a expandir a sua consciência, a se dar conta de todas as realidades que existem no universo, que são várias, e que nós estamos conectadas a todas elas de forma indireta ou de forma direta. Por isso que existem muitos seres que trabalham aí para a evolução da consciência humana, porque eles estão também ligados diretamente a nós, de forma direta ou de forma indireta, muitas vezes, mas que a nossa evolução como seres universais, que somos seres habitantes do universo, nós não somos apenas seres que estamos aqui na Terra de forma permanente, pelo contrário, nós estamos aqui de forma transitória, né, faz parte da nossa jornada, na nossa caminhada pelo universo. Então, diante do cosmos, diante do universo, diante de Deus, nós fazemos parte de um conjunto maior. Então, esses seres estão ligados a nós e a nossa evolução, em última instância, também é a evolução deles. Então, por isso, eles também trabalham para o nosso crescimento, para a nossa evolução, porque todos nós no universo evoluímos de forma conjunta. Então, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, né? Aqueles que gostaram, deixem o seu joinha, compartilhem, né? Os que quiserem contribuir, tem o Pix e os infoprodutos aí. Obrigados a todos que nos acompanharam até aqui. Muita paz e muita luz. Até a próxima. Tchau.